Bom, pessoal, tudo bom? Hoje vamos ver essa parte de GNSS, que é o Sistema Global de Navegação por Satélite. Vocês conhecem, já ouviram muito falar no GPS, né? Que é o Sistema Global de Posicionamento, que foi criado pelos Estados Unidos. O GPS nada mais é do que um sistema que está dentro desse GNSS, certo? O GNSS ele engloba tudo, ele engloba o GPS e engloba outros sistemas de navegação por satélite, que temos o GLONASS, o, o IRNSS, entre outros, que a gente vai ver posteriormente, mais na frente, certo? Então, assim, quem começou com o sistema global de navegação por satélite foi os norte-americanos, né? No meio das guerras. A gente vai ver um pouco aqui dessas histórias. Como eu falei, o GNSS ele engloba outros sistemas, como o GPS, que foi criado pelos Estados Unidos, o GLONASS, que foi criado na Rússia, o Galileu na União Europeia, o COMPASS na China e o RNSS na Índia. Certo? O GPS é o único GNSS inteiramente operacional. Certo? Os outros ou está em processo de instalação, certo? Nos finalmente, ou já está ali, ó, operando, mas não igual o GPS, né, que é um sistema bem mais antigo. O GLONASS é um sistema GNSS, é um processo de introdução, ele está em processo de introdução, certo? Mas aqui no Brasil a gente já consegue, em como é que eu posso dizer, algumas firmas já tem, assim, já consegue localizar esse GLONASS, a gente já consegue alguns, como é que eu posso dizer, algumas antenas já conseguem identificar os satélites do GLONASS, certo? O Galileu é um GNSS da nova geração, na fase inicial, certo? Ele estava programado para ser operacional a partir de 2010, mas ainda não está, ok? O Compass está expandindo seu sistema de navegação, ele ainda é regional, certo? Lá no, como a gente viu ele lá na União Europeia, né? O IRNSS, também regional, é programado para ser operacional a partir de 2012, mas ainda não foi, certo? Ele ainda é na região lá da Índia. Vamos falar um pouquinho aqui do GPS, que é o Sistema de Funcionamento Global. Onde foi criado o GPS? É uma tecnologia que permite a localização espacial em qualquer parte da superfície terrestre através da recepção de sinais de rádio enviados por satélite, certo? Então, assim, tudo que a gente vai fazer no que a gente chama de sistema GPS, vamos fazer um levantamento GPS. Nada mais é do que essa tecnologia, né, que temos uma antena, certo? Essa antena entra em contato com o satélite, certo? E nada mais, nada menos do que o que, é que essa antena faz quando entra em contato. Ela vai marcar a distância, ela consegue marcar a distância da antena até o satélite, certo? E a partir daí ele consegue pegar as coordenadas através de algumas formas matemáticas, coordenadas aqui na Terra, a distância de um ponto a outro, mas tudo isso a gente faz no sistema, no pós-processamento. Okay? Então a gente traz todos esses dados para o escritório e lá se faz essas medições, esses cálculos matemáticos no sistema de pós-processamento. O GPS foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos desde 1960, certo? Pelo projeto Navistar, e foi lançado em 1978. Veja que é uma tecnologia que demorou bastante para ser lançada, né? Porque a gente observar, é uma tecnologia que engloba muitas funções, né? Esse sistema foi mantido em segredo por muito tempo, durante 5 anos. Foi lançado em 1978, mas só os civis só vieram saber desse sistema em 1983. Esse GPS foi originalmente planejado para aplicações somente militar, certo? Mas nos anos 80, como a gente viu em 83, o governo americano fez o sistema disponível para uso civil, certo? Onde ele trabalha em qualquer condição de tempo, em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. E 24 horas por dia. E ele não é cobrado nenhuma taxa. Ele pode usar à vontade. Só basta a nossa antena conseguir captar os sinais dos satélites.
Agora, Clinton, em 2000, cancelou a disponibilidade seletiva. O que era isso? O GPS navegação que existia, ele tinha um raio de precisão na faixa de 100 metros. Então, assim, era uma precisão muito baixa, né? A gente localizar um ponto no raio de 100 metros, para o que a gente vê hoje em dia de precisão, não existia precisão nenhuma, certo? Então, a partir de 2000, Clipton, ele liberou essa disponibilidade seletiva, certo? Ele cancelou ela e o raio ficou na faixa de 10 metros. Então, se a gente for observar o GPS navegação de hoje em dia, ele está até um pouco mais baixa essa precisão. A gente tem uma precisão bem menor, desculpa, a precisão maior, tem um erro bem menor, né? Que é um erro na faixa de 3 a 4 metros. Mas esse 10 metros já diminuiu bastante em relação ao que era antigamente, né? Porque eu sei que com um erro de 100 metros, para você encontrar um ponto num raio de 100 metros é complicado, né? Já 10 metros, já esse navegação que a gente usa no celular mesmo, eles tem uma precisão mais ou menos 10 metros, mas a gente quer chegar em qualquer canto, qualquer endereço que a gente coloca com o nosso GPS, a gente chega tranquilo e calmo, né? Por quê? Porque a precisão de 10 metros, se eu paro a 10 metros de uma casa, a numeração eu vou ver sem problema nenhum, né? Só para a gente entender o que é esse sistema GPS, certo? É o que? Ele tem na órbita aí, ó, 24 satélites, certo? Encontra-se na órbita, esses 24 satélites, de uma forma que ele gira em torno do nosso planeta, mas eles estão disponibilizados de uma maneira que nenhum desses satélites eles se chocam um com o outro. Que daqui a pouco a gente vai ver as angulações de cada um. Veja como é que se encontra o satélite lá em cima. Ele tem uma envergadura de 5,1 metros. Quando seus painéis solares estão abertos, certo? Quando esses painéis estão abertos, então ele tem uma envergadura de 5,1 metros e pesa quase 1 tonelada. Na órbita, a gente tem na faixa de 24 a 25 satélites, com no mínimo 3 de reserva. Por que esse reserva? Porque tudo, como na vida, tem um tempo útil, certo? O satélite também tem um tempo útil. Então, quando chega nesse período de troca, lá na órbita já tem 3 de reserva para substituir o lugar daquele que está meio que danificado, certo? Então, esse satélite ele tem uma programação para quando está um período, já encerrando seu período útil, ele retornar à Terra para cair nos oceanos, certo? Para não danificar nenhum continente. Então ele retorna à Terra, certo? E o outro vai substituí-lo, né? Naquele local. Como a gente viu, ele tem uma vida útil de 7 anos, certo? Lançamento periódico de satélites de reposição. Então, assim, temos 3 de reserva, mas quando substitui um, já vai outro para ficar de reserva, ficar aqueles 3 sempre de reserva. A distância aproximada que ele se encontra em relação à Terra é de 20.200 quilômetros. Isso aqui é importante, porque esse aqui é só a constelação dos GPS, mas temos o Galileu e a GNSS, temos outras constelações que também se encontram na órbita, mas sendo que a distância é diferente. A do Galileu mesmo, do Glonos, desculpa, a do Glonos ele fica na faixa de 19.000 quilômetros. Então não tem como se encontrar com esse GPS lá na órbita, certo? Com GPS não, desculpa, com os satélites do GPS. O satélite Galileu, ele nunca se choca com o GPS, porque estão a distância menor em relação à Terra do que o GPS, os satélites do GPS. Possui essas inclinações, certo? Em relação ao Equador, 55 graus, e é espaçado 60 graus em longitude. Então, em relação ao Equador, ele possui uma inclinação de 55 graus e eles são espaçados um do outro de 60 graus. Então, por isso que eles nunca se chocam, certo? Senão seria complicado, né? A ideia básica. O raio de ação dos satélites é uma triangulação, certo? Como a gente está a 20.000 quilômetros de distância da Terra, então, para eu encontrar qualquer ponto na Terra, eu tenho um raio aqui de atuação de 20.000 quilômetros. Quando eu tenho 2 satélites em contato com a nossa antena, que a gente já viu no começo da aula, que o que é que essa antena do GPS faz? Ele entra em contato com o satélite e vê a distância da antena com o satélite, né? E a partir daí a gente consegue fazer os cálculos matemáticos.
Então, quando eu tenho dois satélites, eu já diminui meu raio. Eu já tenho esse plano aqui, ó, de erro, né, que eu consigo encontrar os pontos. Quando eu venho para o terceiro satélite, eu já vou para 2 pontos, certo? Então, com 3 satélites, eu já poderia encontrar meu ponto na Terra, mas com a precisão de 2 pontos distintos. Aí é necessário um quarto satélite para a gente ter a precisão exata do meu ponto estar por ali, certo? No caso, vai depender aí da antena que vai me dar essa precisão. Existem antenas que têm precisão de milímetros, que é os GNSS geodésicos, a gente vai ver mais na frente, certo? Daqui só para a gente ter uma ideia, ó, o navio rastreando seus pontos, né, para navegar na Terra. Então, lá no navio já existe um programa de pós-processamento que ele vai dar as coordenadas em tempo real, certo? Então, aqui ele se encontra com no mínimo 4 satélites, ele pode se encontrar até mais. Quanto mais satélite, mais preciso é aquela, é, aquela coordenada, certo? Então, o importante é a gente sempre estar visualizando aí de quatro a mais satélites. Se eu consigo encontrar aí, minha antena consegue ver tanto os satélites GPS como consegue pegar os sinais dos satélites lunares, melhor ainda, né? Um dos fatores é quanto mais satélite, melhor a precisão. É um dos fatores de precisão. Existem outros que a gente vai ver. Quanto ao uso do GPS, a gente já viu que no início era só uso militar, depois passou para levantamentos privados e públicos em geral, certo? O uso militar, ele é usado em operações de navegação de aeronaves, navio e veículos terrestres, no reconhecimento fotográfico, orientação de mísseis, monitoramento de teste nuclear, e a posição e navegação de outros veículos no espaço. Ou seja, o GPS foi muito importante para quê? Para que os Estados Unidos soubessem quem estava querendo atacá-lo, quem estava produzindo bombas nucleares e orientação de seus mísseis e etc. O levantamento privado, o GPS é usado para fazer localização de pontos de controle para poligonal extensa, ou seja, tem uma propriedade muito grande e com a utilização do GPS, o meu levantamento topográfico daquela área, que no caso é um levantamento geodésico, né? O meu levantamento vai ser bem mais rápido que utilizando os equipamentos tradicionais, tipo teodolito, nível, ok? Então, com a estação com GPS, eu tenho uma autonomia bem maior para o levantamento daqueles dados. Medições de distâncias muito longas, como a gente viu, né? Tudo bem extenso, bem grande, que não pode ser realizado pelos métodos tradicionais. Levantamento em regiões íngremes de difíceis acesso. Então, com esse equipamento eu consigo fazer, certo? Que já com teodolito e etc., fica bem mais difícil. Né? Você consegue, mais do tempo que a gente vai tentando fazer aquele levantamento, vai ser um tempo bem extenso, né? Que é o público geral, é o que a gente utiliza GPS para quê? Para tudo. Eu quero me deslocar de um canto a outro. Eu tenho um GPS do meu carro, eu quero saber onde meu carro está, se ele for roubado. Tudo isso é utilizado pelo público em geral, né? Ó, rastreamento, rastrear o percurso do caminhão, locomotiva, carro de aluguéis e táxis. Ou seja, eu sou dono dessa empresa aqui de caminhões, eu quero saber onde estão todos os meus caminhões. Então eu vou ali e vejo no GPS onde se localiza cada um em tempo real e com a precisão mais ou menos de 10 metros. Uma precisão muito boa, né? Navegação para navios e aeronaves, usos por andarilhos, caçadores, ciclistas. Isso aí é muito importante. Quem gosta mesmo de fazer esporte, né? No ciclismo, por exemplo, você consegue medir quantos quilômetros você faz na bicicleta. A velocidade que você faz, a velocidade média, a velocidade máxima. Então, isso é importante, o GNSS. Aparatos policiais e veículos de emergência, cartas eletrônicas de navegação, terrestre, marítima, isso uso civil, né? Porque também tem o uso do pessoal, como é que se diz? Do militar, né? E como é que a gente encontra, como é que é feito a comunicação do GPS como é que se diz, da antena com satélite? É similar a um rádio, a transmissão de vias de, como é que se diz, ondas eletromagnéticas, né?
ondas eletromagnéticas. Os sinais transmitidos, temos duas portadoras. Quanto mais portadoras, existe a terceira, que é a banda L5. Quanto mais eu tiver acoplado naquele minha antena, mais preciso é o meu levantamento, certo? Então, veja que eu já falei aqui quantidade de satélites, quantidade de portadoras, né? Os sinais podem ser transmitidos pela banda L1, L2 e L5, onde na L1 temos essa frequência da rádio, na L2 essa frequência e na L5 temos outra frequência. Veja que na L1 ela tem em fase do código P, que é a precisão, o código CA, e a L2 é apenas o código P. Aqui tem o P e o código CA, aqui só temos o código P. Que a gente já falou, né, das frequências, das bandas. O código CA é modulado somente sobre a onda portadora L1 e usado pelos civis. O código P é modulado pelas portadoras L1 e L2 e tem sido reservado para o uso dos militares americanos. Como a gente viu que a partir de 2000 isso aqui foi extinto, né? Então, hoje em dia, a gente pode utilizar L1, L2, L1, L2, L5, certo? Que vai dar mais precisão ao nosso levantamento. A gente pode chegar exatamente em cima do ponto que a gente quer chegar, com erro de milímetros, menor que 1 milímetro, muitas vezes. Existem as estações de monitoramento, isso é importante porque a gente viu que para ter uma boa sincronização entre os satélites e as antenas, eu tenho que estar sempre perfeito lá no espaço os nossos satélites, né, sem nenhum problema. Então essas estações de monitoramento ficam 24 horas monitorando os satélites. Isso aqui é em relação a só o GPS, certo? Essas estações de monitoramento. Então, eles ficam 24 horas monitorando para ver se tem alguma falha no relógio do GPS, falha na programação, GPS não, desculpa, do satélite, falha na programação do satélite, se ele está passando pelaquela órbita naquele momento que é para ele estar passando. Então, assim, tem todo esse tipo de monitoramento, certo? Aqui as principais funções de monitoramento. Monitorar e controlar continuamente o sistema de satélite, determinar o sistema de tempo de GPS, predizer a esfericidade dos satélites, calcular as correções do relógio dos satélites e atualizar periodicamente as mensagens de navegação de cada satélite. Ou seja, eles têm que saber exatamente onde está se encontrando cada satélite e se está ocorrendo tudo certo naquele momento. Outro fator que influencia na precisão do satélite, que a gente já viu alguns, outro que influencia é a geometria dos satélites. Se eu faço um levantamento com a geometria assim, ó, os satélites um próximo do outro, eu tenho esses 4 satélites em contato com minha antena, essa geometria aqui é muito pobre, ele está muito próximo do outro. Então a minha precisão vai lá para baixo. Meu PDOP, que a gente chama no campo, o PDOP, ele fica acima de 4. O PDOP ideal é abaixo de 4. É quando a gente encontra uma geometria nesse formato aqui. Quanto mais afastado, certo? Nesse horizonte aqui, os satélites, melhor a precisão, certo? O PDOP vai ficar sempre menor que 4. Vai ficar um PDOP bem baixo e fica bom, certo? O multicaminhamento é outro fator que afeta o erro. O que é esse multicaminhamento? Vamos imaginar a gente dentro de uma floresta, certo? Ou na cidade, o sinal ele vai subir, certo? Eu vou entrar em contato com o satélite, estilo sinal de rádio, certo? As ondas vai para o espaço, ele vai passar por algumas camadas e vai voltar. Quando ele volta para a minha antena, aí tem um tempo de ida e de volta daquele sinal. Então aí eu consigo calcular a distância da minha antena para o sinal. E a partir daí, no escritório, eu consigo calcular as coordenadas, a distância de um ponto a outro, tudo isso que a gente já falou aqui. Então, se o meu sinal vai, quando ele volta, ele bate num espelho desse, num vidro desse de um apartamento, bate numa folha de uma árvore, vai vir um sinal que saiu e voltou e vai sair batendo em vários cantos e voltar para cá. Vai sair, quando sai um sinal, não sai só um sinal, né, da minha antena, sai N sinais e ao mesmo tempo. Se eu saio
eu e meu vizinho aqui ao mesmo tempo lá para cima, que quando volta eu chego primeiro do que ele, eu vou ter aí leituras de distâncias totalmente diferentes. Então eu tenho um erro de multicaminhamento. Eu vou caminhar em formas diferentes com aqueles sinais de via rádio, né? Então, assim, fica complicado. Sabe? O GPS, a antena ele vai ficar sem saber qual é o valor certo, né, dessa distância. E dá um erro gigantesco aí. Outra fonte de erro é o atraso na programação do sinal devido aos efeitos atmosféricos e alteração do relógio interno. Em ambos os casos, o receptor de GPS é projetado para compensar esses efeitos. Esse erro aqui é quando o sinal vai para a atmosfera, certo? Aqui existe a ionosfera, que tem vários gases, então esse sinal vai ser um pouco retardado, certo? Mas existe um fator de correção dentro do GPS e dentro lá da antena que consegue fazer essa correção devido a esse erro desses gases que existem na ionosfera. Né? E as principais fontes de erro, como a gente já viu alguns, né? O erro devido à geometria dos satélites com relação ao observador, devido ao desvio do relógio dos satélites, ou seja, por isso que tem que ter aquele sistema de monitoramento, certo? Para ver se está tudo ok com os satélites. Atraso de programação e processamento dos sinais pelo circuito dos satélites, erro devido à trajetória múltipla dos sinais, que é o multicaminhamento, que a gente já viu, efeito da atmosfera sobre a velocidade e a trajetória de propagação dos sinais transmitidos, erros devido à resolução e ruídos do receptor do usuário, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com essas antenas, porque se danificar esse receptor que fica dentro da antena, esse sinal ele não vai vir direito, né? Então vai dar um erro aí grotesco. Erro na determinação da posição dos satélites. E aqui tem algumas previsões de erros, certo? Então, assim, isso é que a gente tinha para ver na parte de GNSS, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Que estou à disposição para tirar suas dúvidas.